Saúde e bem-estar. Viva de forma saudável e agradável. Realização Grande FM. Olá, estamos chegando com mais este episódio do podcast Saúde e Bem-Estar de hoje. Irá falar sobre o tema muito importante e, por certas vezes, deixado de lado por todos nós. Vamos falar de cuidados com nossa voz e audição. A voz e a audição, muitas vezes, são esquecidas quando falamos de cuidado com a saúde. E é por isso mesmo que criamos esse conteúdo para você. Aqui queremos te orientar a encontrar informações essenciais para cuidar desses componentes do nosso corpo que são válidas para todos os dias, seja no trabalho, no papo com um amigo, em uma apresentação importante, para quem usa a voz como ferramenta de trabalho e para aqueles que, de alguma forma, sofrem os efeitos de sons e ruídos no ambiente de trabalho ou no dia a dia. Fique com a gente. Nosso podcast Saúde e Bem-Estar, Saúde Vocal e Auditiva está entrando no ar e esperamos que você aproveite de forma significativa este conteúdo. Saúde e bem-estar. Você de bem com a vida. A voz é uma das características que mais diferenciam as pessoas. Locutores, radialistas, cantores, dubladores, professores e artistas de modo geral podem ser reconhecidos somente pela voz. No teatro, na música, no cinema e na TV, muitos personagens se destacaram apenas com essa particularidade. Por ser uma característica tão importante, existe até uma data no calendário em que se comemora o Dia Mundial da Voz. Anualmente, o evento acontece no dia 16 de abril. O principal objetivo dessa comemoração é contribuir para que as pessoas se conscientizem sobre os cuidados e a importância da voz. Além disso, a data é marcada por campanhas de combate e prevenção às doenças que podem causar alterações na voz e fala, a exemplo do câncer de laringe e da faringe. De acordo com estimativa do Instituto Nacional de Câncer, o INCA, em cada ano, 7.650 novos casos de câncer de laringe são diagnosticados no Brasil. Esse tipo de câncer geralmente apresenta os primeiros sintomas nas cordas vocais. Paulo Wagner conversou com a doutora Milene Rodrigues, fonoaudióloga, especialista em cuidados da voz e audição, e a partir de agora vamos saber as principais patologias e cuidados que devemos ter para cuidar da saúde vocal e auditiva. A doutora Milene começa explicando quais áreas são atendidas pela fonoaudiologia de maneira geral. Vamos ouvir. A nossa profissão está ganhando evidência a cada dia, a gente fica muito feliz com isso. Quando eu me formei, já há um tempo atrás, as pessoas falavam assim, o quê? O que você está fazendo? Né? É uma palavra comprida, né? Fonoaudiologia. Aí então, acaba brigando, você fala só fono. Isso, é só o fono e tal. Mas o fonoaudiólogo é o profissional da área da saúde, tá? É importante falar porque as pessoas acham às vezes que faculdade o fonoaudiólogo faz? O fonoaudiólogo faz a faculdade de fonoaudiologia. É uma graduação que tem 4 anos de duração, tá? Um curso superior e que vai entrar na área da reabilitação em saúde. Então a gente trabalha com a reabilitação, com o diagnóstico, a avaliação e o tratamento, né? Que no nosso caso é a reabilitação dos distúrbios da comunicação. A comunicação humana, ela é formada por 2 grandes pilares. A questão da comunicação oral e escrita, né, que é a fala, porque o fonoaudiólogo também trabalha com distúrbios de aprendizado e tudo, mas também tem a vertente da audição, que é a área da audiologia. Além disso, a fonoaudiologia ela vai tratar dos problemas de voz, porque são problemas que afetam a comunicação, né? E vai tratar também dos problemas que estão relacionados com a movimentação dessa musculatura que permite que a gente fale, mastigue, engula, que é a área da chamada motricidade oral, tá? Essas 4 grandes áreas, motricidade orofacial, voz, linguagem oral escrita e audição, são os 4 pilares. Hoje a fonoaudiologia já está subdividida, a gente tem 11 especialidades, tá? Subespecialidades dentro da profissão. Mas essas 4 são as 4 áreas mãe da fonoaudiologia. E aonde, assim, a partir delas, o fonoaudiólogo vai
desempenhar o seu papel nas diferentes áreas da sociedade. Bacana. Milene, antes de a gente entrar de uma forma um pouco mais específica em alguns pontos desses 4 pilares que você colocou, a gente está falando de Brasil, de um país continental que tem regionalidades. E essa comunicação, a verbalização exatamente de palavras, modifica muito também com relação, inclusive, a essa própria regionalidade. Aí você traz o sotaque, tem essa situação toda, que é importante a gente dizer e a ser trabalhado dentro da questão de comunicação. Isso é respeitado também, né? Mas de certa forma porque essa comunicação seja clara, independente de qual seja essa característica regional que a pessoa tenha, né? Com certeza. O importante é a comunicação ser clara. Você que é da área da comunicação, você vê, antigamente na TV a gente tinha uma padronização. Você quase não percebia o sotaque, especialmente desses jornalistas, âncoras de grandes redes, né? Porque você realmente, assim, você tentava tirar o sotaque para padronizar. Então você não conseguia perceber de onde a pessoa era. Pode observar que isso tem mudado. Sim. Por quê? Justamente porque é uma valorização. A cultura, o nosso sotaque representa a nossa cultura, de onde a gente veio. E não existe um sotaque melhor ou um sotaque pior. Sim. Né? Então, isso, o que é importante é realmente a gente ter uma clareza na comunicação. Claro que, por exemplo, se você é um estrangeiro e está aprendendo uma língua, né? O fonoaudiólogo trabalha muitas vezes atenuando o sotaque para que esse estrangeiro possa ser melhor compreendido, né? A gente pega, por exemplo, um chinês que vem morar no Brasil, tá? O chinês, a característica da língua chinesa, ela tem alguns sons que a gente fala no português e que não é falado no chinês, que não é falado no japonês, o alemão, o russo. Então, o fonoaudiólogo às vezes vai trabalhar para atenuar aquele sotaque, mas para que essa pessoa se favoreça na comunicação da língua que ela vai precisar se comunicar. Perfeito, e aí vai entrar naquilo que a gente falou, de ser claro dentro dessa comunicação, ou o mais claro possível, de acordo com relação a isso. Os primeiros sinais de distúrbios vocais podem ser percebidos logo na infância. De acordo com especialistas, as crianças podem apresentar um quadro chamado de disfonia infantil. As crianças que apresentam disfonia podem ter dificuldade para relatar acontecimentos e elaborar frases, déficits de memória, troca de sons na fala, problemas de fonação. Para a profissional que atua na área há 2 anos, quando a criança demonstra esses sintomas, a avaliação médica é essencial, pois os problemas na linguagem podem indicar a presença de outros transtornos. As crianças autistas, por exemplo, geralmente sofrem com alterações na fala. Nesses casos, o acompanhamento com fonoaudiólogo é fundamental. Assim, é possível fazer uma avaliação perceptiva, auditiva e acústica e detectar as alterações vocais. Diante disso, vamos ouvir o que diz a especialista sobre essa relação entre os problemas auditivos e as dificuldades de fala. A audição, ela é uma questão de saúde pública que precisa ser mais discutida, que precisa ser mais falada. A população precisa saber mais. Olha só, com a idade, né, a gente vai tendo um envelhecimento do nosso corpo. Tá tudo certo, né? Eu brinco que depois que eu fiz 40 anos, eu ganhei um óculos de presente. Sim. E aí, a cada ano que passa, o meu grau do óculos aumenta mais um pouquinho. Em algumas pessoas, você tem também um processo chamado de presbiacusia, que é o envelhecimento do sistema auditivo. Entretanto, assim como quando a gente tem um problema de visão, você não fica conformado, é problema de visão, tem que fazer. Não, você coloca um óculos. Quando você tem um problema de audição, a gente também tem como reabilitar aquele problema através de um aparelho auditivo. Só que o problema auditivo, ele tem uma nuance que ela é pouco conhecida da população. A audição, a visão, os nossos sentidos, eles ajudam o nosso cérebro a se manter ativo. Dos 5 sentidos que a gente tem, audição, visão, tato, olfato, paladar, o sentido que mais vai trabalhar com a questão de integração social, no caso da comunicação, vai ser a audição. Quando você tem uma perda auditiva não tratada, já existe pesquisa mostrando que a sua chance de desenvolver quadros de demência
que é uma coisa que todo mundo, né, se preocupa, ninguém quer. Mas assim, você tem uma chance aumentada. Conforme o grau da sua perda auditiva, quanto maior a sua perda auditiva não tratada, é importante que a gente reforce isso, mais aumenta a sua chance do seu cérebro ir se envelhecendo e atrofiando mais rapidamente. Então é aquela coisa, né? Todo mundo quer viver mais. Mas não basta só a gente viver mais, a gente tem que viver mais e viver bem. Viver com qualidade. Exatamente. Então, às vezes a pessoa fala assim, mas eu tenho 80 anos, eu não escuto bem e tal. Mas, gente, uma pessoa com 80 anos, né, ela tem que viver bem, porque assim, a gente chega fácil em 90, 95. Então, não é o caso. É o caso da gente procurar realmente quem faz o diagnóstico da patologia auditiva. É um médico otorrinolaringologista, tá? Sim. O fonoaudiólogo faz a avaliação auditiva, então com o fonoaudiólogo a gente diagnostica qual o tipo de perda da pessoa, o grau da perda, tá? E faz esse trabalho conjunto com o otorrino que reencaminha para o fonoaudiólogo para a gente ver qual é o aparelho auditivo mais indicado para aquela pessoa usar e tudo. E assim, você muitas vezes devolve essa pessoa para o convívio familiar, porque a falta de audição faz com que a pessoa vá se isolando. Exatamente, né? Porque ela não é compreendida, ela não consegue ouvir, não consegue se comunicar, ela vai deixando de ter esse convívio, perde essa qualidade de vida e, obviamente, desenvolve, de repente, outros problemas mais sérios. Exatamente. Né? Mas isso tudo, nós estamos até adiantando, vamos lá na parte final. Mas essa preocupação tem que começar cedo, né? Eu queria que você falasse exatamente dessa preocupação e desse cuidado que, sobretudo, pais e responsáveis devem ter já a partir da criança quando nasce, dos bebês, a criança, né, para ter essa percepção e ter esse acompanhamento com o fonoaudiólogo para exatamente corrigir possíveis problemas no futuro, né? Jóia. Olha, hoje a gente já tem, por lei, tá? É uma lei nacional que instituiu a triagem auditiva neonatal, tá? Então, de acordo com essa lei, que é uma lei federal, toda criança, tá, ela precisa fazer a triagem da audição no primeiro mês de vida. Por que que existe uma lei para isso? Porque a deficiência auditiva é a patologia congênita mais comum, tá? Que a gente encontra nas crianças. Então, muitas vezes se esperava a criança com 3 anos e ela não desenvolvia a fala e tudo. E hoje em dia, gente, a gente tem um teste que chama emissões otoacústicas, que o nome popular dele é o teste da orelhinha. O teste da orelhinha ele é um teste rápido, indolor, que a gente faz no próprio hospital que a criança nasce e que ele já dá informação pra gente. Se a criança falha naquele teste, a gente já coloca essa criança num acompanhamento e hoje a gente consegue fechar diagnósticos audiológicos com a criança assim, com 5, 6 meses você já tem um diagnóstico completo e a gente até já coloca aparelho auditivo nos casos em bebezinho, é a coisa mais bonitinha de ver, tá? A gente já coloca aparelho auditivo no bebezinho, em alguns casos são bebês que são candidatos a fazer o implante coclear e aí você estimula a audição antes dessa criança entrar na fase que a gente chama de fase de desenvolvimento linguístico, é a fase que a gente chama de pré-lingual, tá? Quando a gente já provoca a estimulação auditiva aí, porque a audição é fundamental para falar, por isso que a gente diz, né, que é errado falar que o surdo é mudo. Não, o surdo, existe o surdo que é oralizado e o surdo que não é oralizado. Agora, se você tem uma surdez, se você não trata dessa surdez, não tem estímulo nenhum, é quase impossível você desenvolver a fala. Você precisa do estímulo. E hoje, com o diagnóstico precoce, a gente já consegue dar uma qualidade de vida para essas crianças, que é uma qualidade de vida, assim, muito próxima à de uma criança que ouviu desde que nasceu. Desde que nasceu. Em 2022, a OMS lançou o Relatório Mundial sobre Audição para reforçar a importância de adotar medidas preventivas contra a perda auditiva. Já a Pesquisa Nacional de Saúde, lançada em 2019, afirma que 1,1% da população brasileira, o que corresponde a 2,3 milhões de pessoas, apresenta algum tipo de dificuldade para ouvir ou surdez total. Música no fone de ouvido, buzinas no trânsito, conversas no trabalho e outros sons fazem parte do nosso cotidiano. Porém, o longo período de exposição a esses estímulos é considerado um dos principais vilões da audição.
Além disso, existem doenças que também provocam danos irreversíveis caso não recebam tratamento adequado. Já no ambiente de trabalho, existem outros fatores que causam a perda auditiva, como substâncias químicas, calor, vibração e o mais comum, ruídos. Este último também conhecido como perda auditiva induzida por ruído. A doutora Milene Rodrigues explica agora de forma clara como a falta de cuidados em ambientes de trabalho podem afetar nossa audição e, por consequência, nosso poder de fala. Pergunta, porque o nosso mundo está ficando cada vez mais ruidoso, né? E o ruído, ele é um fator de risco para o desenvolvimento da perda de audição, tá? Só que não é qualquer ruído, gente. O ruído, ele precisa ser um ruído suficientemente alto para prejudicar a sua audição e você tem que estar exposta a esse ruído por um tanto de tempo. Então, assim, quanto maior a intensidade do ruído, mais rápido ele pode deteriorar a sua audição. Por isso que, por exemplo, a pessoa pode ter uma surdez porque teve um tiro, um rojão que estourou próximo do ouvido e tal. Então, isso pode realmente ocasionar um caso de surdez ali imediata, tá? Agora, a pessoa, por exemplo, ela trabalha num ambiente onde tem um barulho alto, onde é difícil ela ser escutada por outra pessoa. Quer ver uma profissão que sempre chega na clínica e aí, assim, quando a gente pergunta, a pessoa é marceneiro, tá? O marceneiro trabalha com serra. Né? Aquelas serras, elas têm um volume muito alto. Sim. E muitas vezes essas pessoas são autônomas, né? Ou trabalham em marcenarias pequenas, não usam equipamento de proteção, tá? São pessoas que ao longo do tempo elas vão desenvolvendo perda de audição. Então a gente tem sim o ruído como um fator, mas ele depende do tempo de exposição e da intensidade do ruído, né? Agora nós temos uma outra coisa acontecendo, o tal do fone de ouvido. Todo mundo hoje nos tablets, celulares. Isso, porque uma outra coisa da perda de audição por ruído é a continuidade dessa exposição. Então, assim, você fica escutando o fone de ouvido alto por um dia, não tem problema. Uma semana, não tem problema. 1 ano, 2 anos, a sua adolescência inteira, né? Você é uma pessoa que é habituada a colocar um som alto para que você se desligue do ambiente. Isso ao longo do tempo, tá? É como se a gente fosse fazendo uma poupança de prejuízo para o nosso ouvido, tá? E aí, realmente, a gente, inclusive, as pesquisas apontam que vai haver um aumento do número de casos de perda de audição decorrentes da exposição ao ruído, justamente por essa facilidade de acesso, né? Cada voz é única e podemos ser identificados pela forma com que a usamos, embora ela varie bastante de acordo com nossas emoções e com as pessoas com quem falamos. Qualquer dificuldade na produção da voz pode ser considerada um problema de voz, como rouquidão, cansaço ao falar, voz fina ou grossa demais, fraca ou forte demais. Se sua voz ficou diferente nos últimos tempos, rouca, fraca, tensa ou cansada, por exemplo, se melhora quando você fica alguns dias sem falar muito e piora em situações em que usa mais a sua voz, é possível que esteja com um problema. Vamos ouvir a doutora Milene Rodrigues falando sobre algumas causas comuns que afetam nossa voz. O mais comum, tá? São as pessoas que elas usam a voz como instrumento de trabalho. Então, por exemplo, um professor, né, que fala o dia todo e às vezes vai ter que falar num ambiente onde ele tem um ruído competitivo muito alto. Então, esse professor vai usar essa voz num tom acima, né, porque a gente precisa vencer o ruído para que a gente possa ser ouvido, né, e a pessoa não sabe manejar essa questão, porque assim, você consegue aumentar a intensidade da sua voz desde que você trabalhe muito coordenadamente com a sua respiração. Sim. Então, tem algumas pessoas que elas têm o que a gente chama de incoordenação entre a respiração e a fala, tá? E isso o fonoaudiólogo vai tratar ajudando essa pessoa não só a conseguir compreender e se perceber respirando melhor, como a usar melhor esse suporte para a fala. Mas, por exemplo, a gente tem pessoas que têm a questão do cigarro, né? O cigarro é o maior agressor para a nossa prega vocal,
tá? Inclusive existe uma patologia que é muito específica, só dá em fumante, chamado edema de Heinck, que é quando a sua corda vocal, ela vai ficar edemaciada, ela fica inchada mesmo, e a pessoa, na mulher, ela dá uma característica de uma voz muito grave, muito rouca, tá? Então a gente tem a questão do cigarro, a gente tem a questão das alergias, a gente tem a questão da alimentação, né? A gente recomenda que a pessoa, antes de usar a voz por um tempo mais prolongado, que ela tenha atenção com o que ela está comendo. Evitar derivados do leite, evitar doces, porque são alimentos que vão aumentar a viscosidade da nossa saliva. E a nossa saliva, ela não fica só na nossa boca. A gente precisa manter todo o nosso trato vocal hidratado, a gente precisa que a nossa saliva seja fluida. Se a gente tem uma saliva mais grossa, a nossa corda vocal vai ter mais trabalho para conseguir produzir a voz. Então, a gente tem a questão, voltando, né? O cigarro, as questões alérgicas, né? Rinite, sinusite, todas essas coisas que também são agressores. A gente tem a questão alimentar, tá? A gente tem a questão da ingesta de álcool, e aí às vezes a gente sai à noite, vê cantores e tudo, e às vezes eu vejo a pessoa, ao invés de ter um copo de água, ela tem uma garrafinha de cerveja, ela tem um copinho com uísque, e aí a pessoa fala, não, isso ajuda a aquecer a minha corda vocal. Pelo contrário, o álcool, ele tem um efeito anestésico sobre a nossa corda vocal. Então a pessoa, ela força mais a voz e ela não percebe que ela está forçando a voz. Aí a pessoa tá ali cantando à noite, dela tem um show no outro dia a voz não tá boa para aquele show. Então é muito importante que a gente tenha esse cuidado com a voz. E uma outra coisa muito importante, que vou aproveitar esse momento para divulgar, é o seguinte, gente. Rouquidão por mais de 15 dias não é normal. Eu fiquei gripada e desde essa gripe, já faz um mês que eu curei da gripe, mas a minha voz continua rouca. Então, a gente precisa ir no médico otorrinolaringologista para ver o que está acontecendo, tá? A rouquidão, ela pode ser o primeiro sinal de quadros mais graves, tá? Inclusive de câncer de laringe. Né? Então, por isso é muito importante. A rouquidão não é pra gente achar que uma criança, ela sempre foi rouquinha desde pequena. Existe uma questão que chama alteração estrutural mínima de corda vocal. Então, é um problema que a criança tem na corda vocal. E aí a gente precisa levar para o médico otorrinolaringologista, que é um médico especialista, que vai fazer um exame das cordas vocais, e a partir desse exame é que ele vai indicar. Existem casos que são cirúrgicos, a maioria dos casos são reabilitáveis. Esses casos reabilitáveis são encaminhados para o fonoaudiólogo. Como ouvimos da especialista, as doenças de voz são tratadas facilmente se diagnosticadas no tempo certo. Por isso, a importância de se aprender como cuidar da voz corretamente. De acordo com a especialista, é essencial identificar os sinais e procurar um profissional rapidamente. O Brasil é um país que possui uma grande incidência de câncer de laringe. Por isso, é importante chamarmos a atenção para estes casos, por meio de campanhas e ações de conscientização, como o Dia Mundial da Voz. Por não enxergarmos a voz, muitas vezes deixamos passar muitos sintomas indicativos. Os cuidados com a voz devem ser contínuos. Saúde e bem-estar. Seu jeito de viver bem. Os fonoaudiólogos são extremamente incisivos ao ressaltar que há uma importância fenomenal na prática de exercícios para treinar a voz, melhorando a sua entonação, entre outras coisas. Mas eles também ressaltam que o repouso vocal pode ser igualmente decisivo para melhorar a qualidade da voz de uma pessoa. Portanto, é importante ficar quieto de vez em quando. E eles também apontam os vilões que podem atacar a voz de uma pessoa. Cigarro, bebidas alcoólicas e má alimentação estão entre os piores inimigos que devem ser evitados em excesso. Para finalizar, aquela dica clássica e que funciona: durma bem e busque se alimentar de forma saudável. Lembre-se que nosso organismo precisa de repouso e nutrição de qualidade para manter a imunidade alta e a saúde do corpo como um todo, incluindo a da nossa voz e audição.
Este foi o podcast Saúde e Bem-Estar, disponível no grandefm.com.br ou na sua plataforma de áudio preferida. Siga nosso podcast nas redes sociais, assine nosso podcast, se inscreva em nossos canais e favorite nosso conteúdo. Assim você será notificado toda vez que tivermos novidades. Esperamos que você tenha gostado de nosso conteúdo e em breve novos episódios estarão à sua disposição. Você conferiu Saúde e Bem-Estar. Seu corpo e sua mente muito mais saudáveis. Uma realização da Grande FM.